Ora, boa tarde, amigos. Bem-vindos novamente aqui ao canal. Aproveitem para subscrever, aproveitem para comentar. E hoje vou-vos falar de 6 erros que não devemos fazer a quando uma viagem. Bom, isto é um assunto que já muitos bloggers têm falado, uns apontam uns erros, outros apontam outros, e eu vou basear-me na minha experiência, e estou a falar disto porque me pediram. Houve aqui vários subscritores que me têm pedido para falar dos erros que não devem ser cometidos a quando uma viagem. É esses 6 erros que eu vos vou falar agora de seguida, estejam atentos. Ora bem, o primeiro erro é planeamento, aliás, a falta de planeamento. Eu queria alertar aqui para uma coisa. Uma viagem não é um passeio. Um passeio é uma coisa, uma viagem é outra. Nós num passeio, ou temos um passeio organizado, e aí o planeamento cabe ao tour leader, a quem nos guia, etc. Ou temos um passeio com amigos e, no fundo, trata-se de um objetivo, ir almoçar aqui, ou jantar acolá, ou pernoitar ali, e dar uma volta, e não é preciso grande planeamento, a não ser o básico da marcação de restaurante, hotel e pouco mais. Pronto. O planeamento é fundamental. E este planeamento, passa inclusivamente pelo orçamento, passa por um plano B, passa pelo máximo de quilómetros que queremos andar por dia em termos confortáveis, passa por sítios que queremos visitar, aliás este é o básico. Eu tenho aí mais um ou outro vídeo sobre planeamento, portanto se quiserem vão lá micar. E é fundamental haver um bom planeamento. Nós temos que saber à partida quantos dias temos para a nossa viagem, onde é que queremos ir, se é viável ir lá, se temos orçamento para ir lá, onde é que vamos dormir, onde é que vamos ficar, como é que vamos planear as coisas, o que queremos visitar, os tempos de paragem. Opa, para que tudo corra bem, um planeamento é fundamental. Ou seja, o ir sem plano também é engraçado, também pode ser desafiante, mas eu considero que as viagens devem ter um mínimo de planeamento. E devem ter um plano B, para o caso de correr mal. Ou um corte, ou isto, aquilo ou aquilo outro. Dentro do planeamento, uma lista do que vamos levar, os seguros, os documentos, etc, etc, etc. O segundo erro, eu não estou a pôr os erros por ordem de importância. O segundo erro é a carga. Nós temos que saber gerir a carga. Nós não podemos ir para uma viagem super carregados, nem podemos nunca exceder o payload, isto é, carga que a nossa moto leva. Então se formos um casal ou se forem dois na mesma moto, mais uma razão para ter cuidado com isto. A carga deve ser bem acondicionada, a mais pesada para baixo, deve ser pouca. Não precisamos de levar roupa para uma semana, por amor de Deus, nem que o passeio demore 15 dias. Uma roupa básica, uma ou duas t-shirts, umas cuecas, uns chinelos, um fato de banho, eventualmente umas calças ou uns calções suplentes, polo, um polar. E depois se formos acampar, um material de campismo mais leve possível, o mais simples possível, porque realmente a carga é um inimigo da viagem. Há quem leve pneus, há quem leve jerrycans, há quem leve ferramenta sem jeito, que se calhar nunca vai utilizar. E isto dependendo muito para onde formos, claro, se estamos a falar de sítios extremos, como a Sibéria ou a África, etc., a carga terá que ter algumas destas coisas, mas viagens normais pela América, pela Europa, pela América do Sul, pela Turquia, por estes lados, carga mínima. Façam esse esforço, porque separem, que é o que eu faço. O truque é separar e depois olhar para tudo que separei e dizer isto não vai, aquilo outro não vai, e começa a reduzir, porque realmente tira uma coisa aqui, tira uma coisa acolá, e facilita bastante. O terceiro erro é um erro importante, que muita gente não tem consciência disto. É querer percorrer, no tempo disponível para aquela viagem, querer percorrer mais quilómetros
ou mais distância, ou chegar longe a um dado destino, sem sequer se fazer contas, sem sequer saber se temos tempo, se temos físico, se temos tudo disponível para esse trajeto. Opa, portanto, fazer mais quilómetros que aqueles que nos serão confortáveis, para aqueles que será realmente uma viagem agradável, uma viagem que se retire qualquer coisa dela, uma viagem que dê frutos. Opa, nunca queiram fazer mais quilómetros, principalmente mais quilómetros por dia, do que aqueles que são razoáveis. E vocês é que sabem quantos são razoáveis. Por exemplo, para mim em viagem, razoável é fazer 300 km por dia, no máximo. Pode haver um dia que eu faça 400, mas há dias em que eu faço 200. Opa, é pouco que se faz em 2 horas ou 3. Pois faz, mas uma viagem não é andar só de moto, não é andar só na estrada. Isso é um percurso. Ou uma viagem é parar aqui, ver, conviver, almoçar, falar com as pessoas, conhecer. Portanto, é realmente isto que é uma viagem. Parar mais ali, mais à frente, chegar cedo ao destino daquele dia, escolher hotel ou reservar, ou caso já o tenha pré-marcado do tal planeamento inicial que eu vos falei, melhor. Portanto, uma viagem para mim são 300, 350 km por dia, no máximo. Há aí artistas que fazem aos 1000 e aos 500 e aos 600, mas isso não é uma viagem. Isso poderá ser uma viagem, e poderá um dia ou outro até ter que acontecer para fazer uma ligação mais rápida, maior, mais longa ou menos interessante. Mas considerem isto, nunca façam mais quilómetros que aqueles onde vocês se sentem confortáveis. E não façam quilómetros impossíveis. Se têm 8 dias, não vão fazer 8000 quilómetros. Ponto. Bom, amigos, o quarto erro é andar a poupar. Isto é, nós temos um orçamento curto para aquela viagem e queremos bater o máximo na viagem, fazer o máximo, viajar o máximo. O orçamento não vai dar. E vocês vão andar ao tio toda a viagem, porque vão andar a comer mal, a dormir em sítios muito estranhos ou duvidosos, no caso de hotéis, ou mesmo no caso de parques de campismo, campismo mais rebelde, isto é, campismo sem ser em parques, sem ser com segurança. E vão poupar na gasolina, vão poupar aqui, vão poupar ali. Não façam isso. Se não têm orçamento para uma viagem de 15 dias, façam-na em 8. Se não têm orçamento para uma viagem de 8 dias, façam-na em 4. Mas façam uma viagem, invistam. A palavra é investir. Investir numa viagem é riqueza, é conhecimento. As viagens enriquecem-nos, dão-nos cultura e conhecimento. Portanto, não é dinheiro deitado fora. Não queiram poupar. Portanto, isto é muito, muito, muito importante. Não deem o passo maior que a perna. Ora, o quinto erro é a escolha do grupo ou grupo. E eu, como vocês sabem, gosto de viajar só com a minha mulher, portanto um casal. Não gosto de grupos, mas tenho muita experiência em grupos. Inclusivamente organizo, como sabem, na Motas e Rotas, viagens em grupo. Ou passeios em grupo. Não lhe chamo muito bem àquilo viagens. Mas, vamos ver uma coisa. Um passeio em grupo organizado tem um team leader. Portanto, não há conflitos, não há... aquilo está pré-definido, está bem planeado, o sítio onde vão parar e dormir é aquele, o sítio onde vão almoçar e jantar é aquele, o líder define, as pessoas não duvidam do que o líder define, um ou outro pode dar uma sugestão, é bem-vinda, e até se pode alterar, às vezes, ligeiramente o roteiro, um desvio, qualquer coisa, para ver uma coisa interessante que alguém sugeriu e que fica ali perto. Mas isto é uma viagem organizada. Uma viagem em grupo, não aconselho a ninguém. Passeios sim,
E foi isso que eu distingui logo no início. Um passeio em grupo é diferente, pá. É um passeio, vamos pernoitar ali, é um passeio de 2 dias, é um passeio de 3 dias. Vamos comer uma feijoada não sei aonde, ou uma sopa de pedra ao Alentejo. Vamos realmente em passeio e em grupo. Mas, opá, vai haver chatices. Ou quase sempre há chatices. Primeiro há perdas de tempo, um para mijar, outro para meter gasolina, há desorganização, um anda mais devagar que o que a gente quer, outro anda mais depressa que o que a gente quer. Pá, é realmente complicado. E por isso é que eu não chamo isto de viagens. Se vocês chamam, pá, tudo bem, chamem o que quiserem. Muito menos expedições, não é? Porque há gente que chama a viagens expedições, mas essa é para rir. O sexto e último erro é, antes de partirmos, não fazermos uma manutenção básica, uma revisão, caso seja necessário, à nossa moto ou ao nosso veículo. Pá, é fácil ver se ela está a precisar de uma revisão. Se for daqui a um mês ou daqui a 1000 km, é antecipá-la. Porque vamos fazer uma viagem, portanto, dá jeito a antecipar essa revisão. Dá jeito de ver os níveis de óleo, ou mudar o óleo, os filtros, ver como é que estão os cabos, ver a afinação dos travões, ver as pastilhas dos travões, ver o estado dos pneus. Se os pneus ainda tiverem algum piso e se a viagem que vamos fazer for longa, eu até aconselho substituir esses pneus, ficar se calhar com os outros usados, mesmo que tenham algum piso, para depois, quando andarmos cá, ou quando voltarmos, no dia-a-dia, para andarmos cá no dia-a-dia. Portanto, pá, pneus novos, pneus, pois certifiquem-se, depende dos quilómetros que fizerem, pneus adequados para os pisos que vão fazer, duradouros, pá, há muita opinião na net, estes duraram 15 mil, aqueles duraram 12 mil, estes são uma maravilha, etc, etc, etc. Não é preciso pneus performantes. Não é preciso pneus de competição, nem pneus com gripe de caraças para a chuva. Não é preciso nada disto. É preciso pneus bons e duradouros. Pá, pressão dos pneus, como já disse, mudanças de óleo, etc, etc, etc. E é preciso também saber alguma coisa para fazer todos os dias. Nós todos os dias, antes de montarmos na moto, devemos ver o nível do óleo. Nós todos os dias devemos ver a pressão dos pneus, ou praticamente todos os dias, se tivermos manómetro no quadrante, pá, guiámos-nos por aí, e precisamos ter realmente um mínimo de manutenção antes de partirmos, e isto é muito importante. Dentro desta coisa das manutenções e das coisas básicas, pá, temos de ter cuidado também com os documentos que vamos levar. Se formos para países esquisitos, um seguro de saúde e de repatriamento e de vida é importante. Devemos levar mais que um cartão, estou a falar cartões de débito ou crédito, para pagamento, porque um pode-se perder, ou pode não funcionar, ou pode encravar. Estou a falar dos documentos do veículo, pá, que os países aceitem, vistos, etc. Portanto, estou a falar de toda uma panóplia de coisas que nós devemos incluir no planeamento, no primeiro ponto que eu falei aqui, e devemos, obviamente, ter cuidado com isso e com o sítio onde os guardamos, etc, etc, etc. Um bocado de dinheiro em cash também deve ser levado, e outras pequenas coisas, medicamentos, por exemplo. E por último, vou-vos oferecer um ponto extra, um sétimo ponto, que é levar suporte para registar toda a viagem. Eu levo uma agenda. Onde eu registro pormenores da viagem, coisas que me quero recordar, conversas com quem tive, onde, do que falei. Levo também, ultimamente não, porque o telemóvel tem uma boa câmara fotográfica, o smartphone, mas levava uma boa câmara fotográfica, eu acho importante. E não substitui telemóvel, diga-se de passagem. Uma câmara boa, com boa resolução digital. Levam suporte e cartões de dados, muitos. Levo a GoPro, obviamente, para restar filmes, para restar, vocês veem por este canal, muitos passeios, muitas viagens, eu registro aí e depois monto. E acho que isto é fundamental. É aqui que vocês, pronto, isto não pesa, mas um caderninho, uma agenda deste género, uma esferográfica, cartões de memória,
se calhar um disco externo. Podem depois fazer cópias para esse disco externo através de um computador, de um, sei lá, de um sítio qualquer onde tenham acesso. O hotel, por exemplo, alguns hotéis têm. Acho muito importante, registem a vossa viagem. A vossa viagem é uma coisa que vos vai ficar na memória, mas também deve ser registada para mostrar aos netos, para vocês curtirem mais tarde aquelas recordações. Eu acho muito importante. Bom, meus amigos, foi o programa possível e espero que tenham gostado. Façam crescer este canal. Eu não ando aqui para ganhar dinheiro, eu ando aqui, aliás, isto dá um ridículo. Ser blogger dá algum dinheiro, mas é ridículo, vocês nem acreditam. Portanto, eu ando aqui para vos dar bons conselhos, se possível, e para que vocês, se entretenham um bocado a ver isto, ok? Fiquem bem e até ao próximo.